fiz uma matéria sobre os filmes que foram feitos na cidade de Paulínia, que hoje, incrivelmente, é um dos maiores polos cinematográficos do Brasil. É uma cidade que tem muito dinheiro por causa do petróleo, e aí eles usam o dinheiro do imposto para produzir filmes. E aí eu fiz uma matéria mostrando as cenas de Paulínia que se repetem em vários filmes brasileiros. E acho que é uma matéria que ficou um pouco engraçada. Foi uma pauta que nasceu de uma maneira quase aleatória, que é a maneira como nascem algumas das matérias talvez mais originais, porque algumas matérias de cultura chegam para a gente por meio das assessorias de imprensa, mas essas matérias chegam para todo mundo. As que só a gente tem são aquelas que não são divulgadas. Então essa matéria nasceu quando eu estava assistindo um filme na sala de cinema. Eu já tinha ido para Paulínia por razões profissionais 2 ou 3 vezes. Estava vendo um filme e falei, nossa, Paulínia. Uma semana depois vou ao cinema de novo. Não acredito, isso aqui também é Paulínia. E filmes que se passavam em cidades completamente diferentes. Eu pensei, nossa, acho que Paulínia vai começar a aparecer em vários filmes brasileiros. E eu comecei a reconhecer de fato a cidade de Paulínia. Tem um centrinho que é um pouco parecido, uma estrada que é parecida. E aí essa foi a primeira ideia. Mas isso por si não é uma matéria. E aí eu fui até a cidade de Paulínia. Fui a um lugar chamado Film Commission, que é onde se organiza toda a produção cinematográfica da cidade. E nessa Film Commission eu pedi ajuda e comecei a levantar todo o trabalho de produção de todos os filmes que tinham sido feitos em Paulínia. E com a ajuda dos funcionários da Prefeitura de Paulínia, levantei as locações que tinham sido as mais solicitadas. Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha lá uma fazenda que tinha sido usada por 5 filmes. Então, e aí isso dá um trabalhão, né? Quando o leitor vê aquilo, acha que foi fácil, mas conseguir 5 fotos da tal fazenda usada em 5 diferentes filmes dá um trabalho danado. É uma pauta curiosa, mas eu acabei usando isso também para mostrar um pouquinho como se produz cinema no Brasil. Na verdade, como é muito difícil produzir cinema aqui, aonde tem dinheiro, todos os cineastas vão. Então, se tem edital com vários milhões, vamos lá, precisa colocar Paulínia? A gente bota Paulínia. Uma matéria menos engraçada, bem menos engraçada, mas que é uma outra maneira pela qual um jornalista pode chegar a uma informação exclusiva, que é o que a gente chama de fonte. O que é uma fonte? É alguém que você, com os anos de trabalho ou cobrindo durante muito tempo um assunto, você passa a conhecer e a desenvolver uma relação profissional de confiança. É alguém para quem você pode fazer perguntas. Então, eu cubro há muitos anos o que se chama de política cultural. E a política cultural brasileira hoje se faz sobretudo com a Lei Rouanet, e esse é um assunto que eu acompanho muito também. E há uns 2 meses, 1 mês e tanto, eu fiz uma matéria falando que o alardeado projeto de mudança da Lei Rouanet, na verdade, tinha sido um blefe do Ministério da Cultura. Alguém tinha me dito que, na verdade, esse projeto que tinha sido protocolado no Ministério da Cultura não era o projeto final. Isso já tinha sido noticiado também, mas aí sim, algumas fontes, ou seja, pessoas ligadas ao meio cultural, que não falariam isso em on, ou seja, não teriam as suas frases publicadas no jornal, mas me deram essa informação, diziam, olha, parece que esse projeto sequer está concluído. E aí eu ligava para o Ministério da Cultura e eles diziam, não, está concluído. Eu resolvi então ligar para a Casa Civil da Presidência da República. E na Casa Civil, falando com um assessor qualquer, esse assessor me diz, não, esse projeto não está concluído. Que isso mostra que às vezes basta o jornalista ir atrás de todos os lugares que ele acaba chegando à verdade. Então não é nenhuma grande denúncia, é apenas você não ter preguiça de fazer todos os telefonemas que têm que ser feitos. Isso dá algum trabalho, mas você acaba descobrindo coisas quase óbvias. Então a gente descobriu uma mentira do Ministério da Cultura com um simples telefonema.
é assim, às vezes alguém te conta, às vezes você percebe e às vezes é uma mistura das duas coisas. Eu vou contar um pouco como é que foi que surgiu a pauta do reajuste de IPTU, do aumento do IPTU que a Prefeitura implantou a partir desse ano. A gente deu o furo que a Prefeitura já estudava aumentar IPTU, reajustar o IPTU, um mês antes do prefeito mandar o projeto para a Câmara Municipal. Surgiu assim, a colega Mariana Barros, na Câmara Municipal, teve alguns documentos que tratavam de uma comissão da Prefeitura que analisava questão de IPTU, questão de valores venais da cidade. A gente viu os documentos, achamos que tinha alguns dados interessantes, mas no meio da análise falou, mas isso que pode ter aumento do IPTU. E então eu fui num evento com o prefeito Kassab, que não tinha imprensa, então estava só eu e ele, e perguntei então para o prefeito, olha, o senhor vai reajustar IPTU? Eu não sei, não vou ajustar, são estudos, a gente faz sempre, mas a Câmara tem alguns documentos. Não, os documentos são verdadeiros e são estudos, são constantes, eu não posso garantir vai mandar, mas a gente está estudando efetivamente. Então daí surgiu a história, a gente confirmou com outras fontes que realmente havia o estudo para encaminhar para a Câmara o reajuste do IPTU. Então um mês antes de ser encaminhado, da gente ter os documentos, a Folha publicou e a cidade já sabia então que a Prefeitura estudava como reajustar IPTU. Então foi de um documento obtido na Câmara e de contatos com autoridades que a gente já sabia. Isso é uma constante, a gente busca sempre contatos com vereadores, com técnicos da Câmara Municipal, técnicos de outras secretarias da Prefeitura, gente de fora que acompanha, de ONGs, entidades e tudo mais, e monitorando também muito o diário oficial, a gente acompanha diariamente o que está acontecendo, o que está sendo feito. O importante é você saber dos principais temas. Eu cubro administração pública, então é importante acompanhar sempre os principais temas da cidade. Então quando a Prefeitura solta uma licitação pequena, uma notinha muito pequena no Diário Oficial para fazer uma ponte ou para fazer um projeto urbano, a gente já acompanhando o dia a dia da cidade, das coisas que estão acontecendo, é muito mais fácil a gente ter ideias dali de pauta. De vez em quando tem uma boa fonte que nos passa o que vai acontecer no dia seguinte. A ideia dessa pauta, a gente começou, na verdade, levantando os orçamentos das assembleias legislativas para esse ano de 2010, que é o ano eleitoral, para saber o que a gente ia encontrar. Então a gente começou ligando para as assembleias, pedindo os orçamentos, confirmando os orçamentos pelo governo do estado. Depois, no final, quando a gente já tinha todos os orçamentos, a gente viu que, dividindo os orçamentos pelo número de deputados, a Câmara Distrital do DF era que tinha o deputado mais caro. E justamente no momento que a Câmara Distrital estava no meio de uma investigação, no meio dessa crise toda que atingiu o governo do DF, que começou na Assembleia Legislativa, na Câmara Distrital justamente, com um suposto mensalão e tal. Essa é a sexta matéria que a gente faz sobre assembleias, eu e um colega meu, Felipe Bachtold, que a gente faz desde o ano passado sobre assembleias legislativas. A gente começou primeiro levantando quem eram os presidentes que estavam sendo eleitos para os legislativos estaduais, depois a gente levantou que tipo de processos eles estavam respondendo, que tipo de condenações eles tinham. Depois a gente fez uma série de matérias envolvendo assembleias, obras que estavam sendo feitas, quanto estava sendo gasto em obras nas assembleias, qual o grau de transparência que ela dava para os gastos e quanto que elas pagavam de verba indenizatória, que aquela verba para custeio do mandato para os deputados. Então a gente já tinha um banco de dados, que a gente tinha os orçamentos das assembleias em 2009, também ficou mais fácil daí a gente comparar o orçamento, quanto tinha aumentado, os orçamentos de todas as casas. Então foi, enfim, a gente já tinha uma base de informações que até facilitou e agilizou um pouco a apuração. Depois que a gente tinha todos os dados, a gente só fez a conta, botou no Excel, fez a conta, tirou a conclusão e aí foi ouvir os outros lados, foi ouvir as assembleias. Então, assim, o mais difícil foi justamente levantar os dados. Entre a ideia e a pauta, quanto tempo passou? Olha, foi bem umas 3 semanas. Quando a gente começou a levantar os dados, ter tudo, estruturar a pauta, ouvir os outros lados, a gente pegou o carnaval no meio, que dá uma parada também, e fazer a arte, levantar as outras informações, foi umas 3 semanas.
matéria na Escola Estadual Presidente Café Filho, Sapopemba, que a pauta era totalmente diferente do que acabou saindo, que era sobre o retorno às aulas, se as aulas iam recomeçar do jeito programado. E eu cheguei lá numa quinta-feira, por volta das 2h30, e como era o primeiro dia de aula, os alunos teriam, teoricamente, a aula até as 15 horas só. Quando abriu o portão, os pais foram pegar os filhos em cada sala, de cada aluno. Eu peguei e entrei junto, tava com o caderno do jornal, enfiei na calça e entrei junto. Quando eu entrei, acabei vendo no prédio novo da escola, até um prédio bonito, quando ficar 100% completo, alunos sentados no chão, em cima de papelões colocados no chão, eles sentados em cima. Aí eu peguei e liguei pra redação, eles falaram que era para continuar lá dentro, eu comecei a filmar com o celular, caso eu não conseguisse ter alguma foto. Como as pessoas começaram a ir embora da escola, eu acabei ficando sozinho e tive que sair também para não ser descoberto. Aí, quando eu saí, uma professora acabou vendo o carro da reportagem e veio atrás. Ela estava com uma máquina e falou: tenho várias fotos aqui que vão servir para vocês. E ela foi a nossa principal fonte assim, dos problemas da escola. E inclusive saiu até a foto dela, uma foto que ela tirou mesmo na capa do jornal. Mas foi uma pauta que acabou saindo meio que sem querer, que não era bem o propósito da pauta em si. Não, eu entrei mais por curiosidade mesmo, eu nem sabia se estava com carteira, se não estava, se a aula tinha começado. Porque mal tinha começado a pauta que era para ser feita ainda, tinha acabado de chegar lá. Aí quando eu vi que tinha essa brecha no portão que dava para entrar, eu falei: vou entrar e ver no que dá. Foi aí que deu para ver que as carteiras não estavam lá e as crianças estavam no chão. Outra forma muito comum que a gente tem encontrado aqui de fazer matéria é de ficar fuçando sites governamentais para procurar dados sobre gastos públicos em relação ao esporte, né? Nós temos toda a esfera olímpica aqui no Brasil bancada basicamente por dinheiro público, e agora você tem a Copa do Mundo também bancada por dinheiro público, então você também tem o futebol com dinheiro público envolvido. Aí uma das vezes que esse processo se deu, na verdade já aconteceu diversas vezes, está acontecendo hoje, né? Tem matérias que estão sendo gestadas dessa forma, mas uma das vezes que aconteceu também foi num processo em relação ao COB. A matéria final acabou sendo que o COB tinha contratado consultorias estrangeiras e brasileiras, gastando em torno de 50 milhões de reais em dinheiro público, sem fazer nenhuma licitação. Essa matéria começou com consultas à página de transparência pública do governo, e ali você tem indicado todos os pagamentos que o governo faz por convênios, enfim. Depois que você aprende a lidar com o mecanismo, você vai conseguindo encontrar como estão explicitadas cada uma das formas de investimento do governo no esporte. A gente mostrou que era um dinheiro público sendo gasto sem licitação e cuja decisão era tomada por uma entidade privada, quer dizer, a decisão de onde aplicar, que no caso era o COB.